Fala, Luquinhas, tudo bem? Queria gravar esse segundo vídeo aqui para responder uma pergunta que está relacionada ao primeiro vídeo, que falamos sobre evangelização, e esse vídeo eu tenho a intenção de responder esse questionamento: será que a igreja tem medo da ciência? Será que a igreja é aquele instrumento de manipulação que prefere que as pessoas estejam na ignorância para que sejam facilmente manipuladas? Será que o cristão é aquele indivíduo alienado que só está ali rezando, orando? Estou falando algumas expressões que a gente ouve muito, principalmente na universidade, dizer que a igreja tenta esconder a ciência, tenta fugir da ciência, porque talvez a ciência vá mostrar que não existe um Deus realmente. E queria respondendo em parte, mas a primeira coisa que eu queria falar, que tem a ver com aquele primeiro vídeo, é que as primeiras universidades ali modernas, da Europa, foram apoiadas pela Igreja Católica. Então, a primeira universidade, que é a Universidade de Bolonha, que começou ali em 1088, ela começou ali por um movimento dos próprios alunos, dos próprios professores que estudavam em prédios diversos espalhados pela cidade, e a igreja, junto com o governo, junto com o senado local, decidiram investir e construir um prédio para a Universidade de Bolonha, que não vou acertar a pronúncia, mas é o Palazzo Artiginazio, Belo Artiginazio, não sei se a pronúncia é assim, mas a igreja investiu para que aquela universidade, aquele prédio, reunisse ali aquele movimento que estava acontecendo espalhado pela cidade, que ficasse num só lugar. Então essa foi a primeira universidade. Depois teve Oxford na Inglaterra, então Bolonha na Itália, Oxford na Inglaterra. Depois a terceira universidade, que é a Universidade de Paris, foi fundada pela igreja católica, ou seja, a igreja queria que se buscasse a verdade através da ciência, e lá se estudava filosofia, teologia, medicina, artes, os diversos assuntos que daquela época, Então foi um primeiro movimento ali da Europa para reunir em um só lugar diversos mestres, para que as pessoas tivessem acesso e pudessem conhecer ali a verdade através da ciência, A igreja, já respondendo, já trazendo uma primeira resposta, a igreja sabe que a ciência sincera, a ciência honesta vai apontar para Deus. E quando eu falo ciência, eu falo das diversas ciências, já falei de algumas aqui, da medicina, da biologia, da matemática, da filosofia. Se elas forem estudadas com sinceridade, pesquisadas com sinceridade, elas vão apontar para algo superior, para algo maior, que é Deus. Então isso é mais um motivo para a gente evangelizar na universidade, que era o que a gente falava no primeiro vídeo, saber que a igreja investiu que surgissem as universidades, ou seja, começou ali com o apoio da igreja, começou ali com a igreja, e hoje, especialmente no Brasil, as universidades já não estão mais sobre o cuidado da igreja, pelo contrário, estão no cuidado daqueles que muitas vezes são contrários e hostis a Deus, ou aquilo que a igreja ensina. Uma outra coisa interessante da relação da ciência com a igreja é que a igreja muitas vezes como que chama cientistas para fazer ali confirmações de milagres, confirmações de documentos. Algo assim bem emblemático é o Santo Sudário de Turim. Para quem não sabe, o Santo Sudário é aquele tecido que, após descerem Jesus da cruz, levaram ele para o sepulcro, envolveram ele com um tecido, e ali ele foram colocados óleos, perfumes, e esses materiais que foram colocados ali, junto com o sangue de Cristo, imprimiram no tecido a face de Cristo. Então é ali
a referência material que melhor demonstra como era Jesus, né? Então, ela é referência para as imagens que a gente tem de Cristo. E a igreja chamou os cientistas americanos para fazerem ali as verificações naquele tecido, para ver se realmente era o santo sudário que envolveu Jesus. Então, se a igreja não quisesse a ciência, quisesse que fosse como que uma lenda, né, aquele tecido, ela não chamaria, esconderia, ou então bateria o martelo e diria assim, olha, é o sudário e pronto. Mas ela quis chamar cientistas americanos, alguns deles ligados à NASA, né, para que fossem ali fazer vários ensaios, fizeram ensaio de raio-x, fizeram ensaio do carbono 14 para datação daquele material, fizeram ainda espectroscopia, análise química, microscopia óptica. Então fizeram estudos minuciosos com a permissão da igreja, e isso a gente vê também nos milagres eucarísticos, em outras situações que a igreja pede que a ciência, né, que os cientistas, as autoridades científicas venham confirmar se aquilo ali é de fato, né, verídico, confiável. Então pesquisem sobre o santo sudário, é muito legal conhecer sobre isso, né? E vejam as conclusões que esses cientistas tiraram. E uma outra coisa que eu queria falar é que a igreja, representantes da igreja, membros da igreja, tem vários cientistas, né, que são respeitados, reconhecidos mundialmente, que são da igreja, que são até sacerdotes. Vou falar de alguns para vocês, mas assim, são inúmeros. Primeiro que a teoria do Big Bang, por exemplo, foi desenvolvida, descoberta por um padre católico, e ela não, de forma alguma, exclui a teoria da criação de Deus. Pelo contrário, não dá para falar nisso sobre esse vídeo, né? Mas não foi físico, não digo assim, não foram apenas físicos, mas sim um padre católico que, sendo estudioso, né, da física, da astronomia, tudo mais, desenvolveu essa teoria do Big Bang. Nicolaus Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo. O Nicolaus Copérnico era cônego da igreja. Blaise Pascal, que era matemático, físico, também era teólogo. É mais um exemplo desses que viveram a ciência com intensidade e era profundamente católico. E o Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, que desenvolveu a teoria da hereditariedade, era um monge agostiniano. Então, assim, tem muitos outros exemplos que vocês podem pesquisar para saber que a igreja, os católicos, os cristãos, são a favor da ciência, da busca da verdade pela ciência. Porque, como eu falei, se for uma ciência sincera, se for uma ciência honesta, ela vai apontar para Deus, ela vai apontar para uma realidade maior, porque a ciência não consegue conter a complexidade do universo. Então, e nós que somos chamados à evangelização na universidade, precisamos entender esse vínculo entre a fé e a razão. Hoje as universidades tentam desconectar essa questão da ciência com a fé, como se fossem coisas avessas, coisas que não podem se tocar, conversar, mas nós sabemos que a ciência e a fé caminham juntas. É claro que com o tempo essa ciência foi utilizada para outros objetivos e não para buscar a verdade, foi usada até para produção, criação de armamentos, surgiu até armamentos nucleares, porque a ciência não foi mais voltada para a vida, para a verdade. Mas mesmo assim, volto a dizer, se é uma ciência honesta, se é uma ciência sincera, verdadeira, ela vai apontar para Deus. Então nós cristãos não devemos ter medo de estudar, de buscarmos ser bons cientistas, bons estudiosos. Pelo contrário, nós precisamos ser, para ser referência, para ser testemunho para outros cristãos. E hoje, particularmente, eu estou aqui
no encontro estadual do Universidades Renovadas do Pará. E nós estamos aqui no final do segundo dia, tá tendo até uma festinha junina, que nós estamos em junho, no momento desse vídeo, e estamos discutindo esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, rezando juntos, aprendendo, partilhando pessoas aqui de várias cidades. E é isso, então esse é o nosso segundo vídeo. Volto a dizer, se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum comentário, sugestão de próximos vídeos, partilha aí no comentário, curte, segue o canal. A ideia é a gente começar a falar mais sobre questões de universidade, evangelização. Mais para frente eu vou falar mais sobre universidades renovadas, que eu participo, como evangelizar na universidade, e aí tem muita coisa legal. Eu conto com vocês para a gente fazer esse canal crescer. Valeu, Deus abençoe.